tudo bom? Seja bem-vindo. Jéssica, boa noite, pessoal. Que bom ter vocês aqui. Eu entrei, tive que sair de novo. Saí, entrei porque a internet não estava colaborando. Ai, que felicidade ter vocês aqui. Muito obrigada. Tudo. Feliz em te ter aqui. Saudades. A Jéssica, o Gilson, meu esposo. Daiane, tu voltou, obrigada. Deu erro ali na conexão, precisei sair. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Vamos aguardar uns minutinhos para ver se chega mais alguém e para depois eu estar chamando aí o meu convidado. Saudades, Daiane. Somos. Boa noite, Jéssica. Ai, quanta gente especial nessa live aqui, olha. Muita gratidão por todos vocês. É bom ter pessoas que a gente gosta nos prestigiando. Pessoal, o som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Antes que eu comece, né, já vou perguntando para depois não dar problema. Obrigada, Daiane. Obrigada, Jéssica. Então vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Perfeito, ah, que ótimo. Obrigada, Jéssica. Vamos aguardar mais uns minutinhos, né? Porque eu entrei, a conexão ficou ruim, eu precisei sair. Vamos ver se vem mais. O pessoal vai chegando. E daqui a pouco também, né, eu vou chamar o meu convidado para entrar aqui, para falar comigo, conosco. Então a gente vai ter agora aí, né, pessoal, durante 13 dias, uma sequência de 13 lives sobre o bloqueio emocional, né? São 13 lives que a gente vai estar fazendo aí de segunda a sexta. Ai, meu filhote entrou. E olha que tá tarde na Itália, hein? Ele tá ali me prestigiando. Quanta honra. Seja bem-vindo, filho. Mãe coruja, né, gente? Mãe coruja é assim. Então, como eu estava falando, né, nós vamos ter uma sequência de 13 lives sobre os bloqueios emocional. E hoje a nossa primeira live vai ser sobre o bloqueio referente à condição. Bem-vindo, filho. Obrigada por estar aqui. Tô bem feliz. Um monte de pessoa querida que eu amo, assim, aqui presente na live. Então, pessoal, vocês que estão aí já me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Eliane Batista. Eu sou psicoterapeuta, trabalho com a psicoterapia breve e a constelação familiar. Sou psicopedagoga clínica em formação e eu vou estar chamando agora para vir falar conosco, né? O Cristiano Mendes, ele é parapsicólogo, hipnoterapeuta e psicanalista. Então hoje nós vamos estar abordando o primeiro tema, né, das nossas sequências de live, que é o bloqueio referente à condição. Vamos lá, vou chamar ele. Acho que ele já solicitou aqui para entrar.
Ah, meu. Olá, Cristiano, boa noite, seja Olá, bem-vindo. Eliane. Boa noite. Obrigada pela presença, É, obrigada por eu, estar aqui. eu que agradeço a todos os presentes para que aproveite ao máximo esse primeiro dia de nosso encontro. Seja bem-vindo. Tá, só queria ver se estão me escutando bem, o áudio, tá tudo bem tranquilo, se estão me ouvindo bem. Fala aí, pessoal, se vocês estão ouvindo bem o Cristiano. Sim, tudo Sim, bem. sejam Então, todos muito bem-vindos. exatamente. Só esperar, acho que o pessoal que me segue está começando a entrar agora, daí a gente já dá início. Sim. E a gente vai pedir, pessoal, assim, olha, se o que nós falarmos aqui hoje fizer muito sentido para vocês, se vocês conhecem alguém que vocês gostam muito e que essa sequência de lives vai fazer sentido para elas e vai ser importante, aí que vocês apertem o coraçãozinho, apertem o aviãozinho e encaminhem para que elas possam estar presentes aqui conosco, né? E interagindo, mas somente se fizer sentido, senão também não tem sentido para nós, né? É bem lembrado. Porque muitas vezes para compartilhar para as pessoas que não condiz com o tema, né? Porque a gente vai falar sobre bloqueios emocionais, com certeza a grande parte hoje está passando por vários bloqueios e hoje é um tema muito interessante sobre a condição. Ô, Exato. Josemar entrando ali. Então sejam Oi, bem-vindos o pessoal que está entrando. Isabel Colodi, ela está dando boa Isso, noite. Noite. minha Boa noite a seguidora. todos. Ô, a Fran de Cascavel nos prestigiando. Prima de Que coração, seja legal, bem-vinda. bacana. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês. A Rose, minha paciente, que já está de alta. Muito A bem-vinda. Pamela, bem-vinda, Pamela. Que legal, o pessoal está entrando. Boa noite, Viviane. Boa noite, Lidiane Freides. Seja Lidiane bem-vinda. Freires, isso. Então vamos só aguardar mais um pouquinho, Eliane, daí a gente já começa, o pessoal tá começando a Sim, entrar agora. A, a Jesse, Lidiane. Janete, seja bem-vinda, abençoada. Ô, Fran, um abraço de Curitiba para Cascavel, lembrança para os primos aí. Muito bem, obrigado pela presença. acho que a gente já pode ir começando, né, Cristiano, em respeito às pessoas que chegaram também aqui Sim, conosco. com Acho que a certeza. gente Vamos já começar. pode dar início à nossa live. Mais uma vez, muito Uhum. obrigada pela presença de todos. Eu vou passar a palavra para o Cristiano. Fique à vontade. A Então live é toda agradeço tua. aí. Obrigado, Eliane. Então, meu povo abençoado, que é um modo carinhoso no qual eu chamo todas as pessoas, né? E nós somos abençoados e agradeço de coração a cada um que se dispôs nessa noite de estar presente, nos acompanhando, onde a gente vai fazer uma sequência de falar sobre os bloqueios emocionais. E hoje o tema é a condição. A gente colocou como primeiro tema a condição e, né, com a licença de todos, eu vou começar com uma metáfora falando uma história sobre a galinha e a águia. E depois dessa metáfora, né, sobre a galinha e a águia, a gente vai falar sobre o tema que nós nos dispusemos a estar aqui nessa noite. Então, mais uma vez, um abraço no coração de todos vocês, sejam bem-vindos, que vocês aproveitem ao máximo, compartilhe com as pessoas que realmente façam sentido sobre esse tema, bloqueio emocional, dê os coraçãozinho, que é uma forma de agradecimento também, e do Instagram perceber que isso está fazendo sentido, e minha gratidão a todos. Então a história Igual. começa. Isso. Então agradecendo mais uma vez a todos, que é um privilégio estar com vocês nessa noite, né? Que poderiam estar fazendo outra coisa e estão aqui nos acompanhando. Essas 14 pessoas que com certeza vão ser. A nosso intuito é ativar as pessoas e impactar na transformação. Então, assim, Exato. a, a metáfora começa numa história de um camponês,
que estava andando pela floresta, e eis que de repente ele se depara com um pássaro. E ao se aproximar, ele percebe que é um filhote de águia. Ele pega esse filhote e leva para sua fazenda. Levando para a fazenda, ele começou a ficar meio que esse camponês, esse capucho, onde é que eu vou guardar esse filhote de águia? Ou colocá-la, né, para que eu possa cuidá-la. E ele coloca num galinheiro essa águia. Ou seja, essa águia começa a seguir, desde novinha, a toda aquela estrutura do galinheiro, de ciscar, comer o milhozinho, comer a ração. Então foi criada uma águia criada como galinha. E passam-se 5 anos. E esse camponês recebe a visita de um naturalista. E eles estavam andando ali pela redondeza, e ao passar próximo do galinheiro, o naturalista encontra aquele animal diferente das galinhas. E ele fala para o camponês: isso aqui é uma águia, não é uma galinha. E ele fala: justamente, é uma águia, porém foi criado como uma galinha, desde então é uma galinha. Daí o naturalista fala: mas não pode, isso aqui é uma águia, como que uma águia é uma galinha? E o camponês, né, com um sorriso no rosto, fala: não, eu concordo que é uma águia. Porém, foi criada desde pequenininha como uma galinha, tanto que está ali, ó, ciscando, né, comendo milho, né, correndo atrás das galinhas. Ok. E o naturalista, não conformado com isso, ele fala: mas não pode, uma vez que ela tem o coração de águia, ela com certeza nessa mansidão do céu, ela vai voar um dia, ela não pode ser tida como galinha. E ele pediu a permissão para o camponês e colocou a águia no braço, né? E ergueu o braço, dizendo para a águia: voa, voa, você tem um coração de águia, aproveita essa mansidão e voe. Eis que a águia pula no galinheiro e começa a ciscar como a galinha. E o camponês novamente abre um sorriso e fala: viu, te falei? É uma galinha. Mas não pode, ela tem um coração de águia, olha o tamanho dela. Posso fazer um outro teste? Pode. E o camponês, junto com o naturalista, sobem no alto da casa, novamente com a águia em cima do braço, e falando para a águia: voe, aproveite o céu, o azul, esse tamanho desta chácara, desta fazenda, e voe. Eis que olha para o lado, a águia olha para o lado, vê novamente as galinhas e pula no galinheiro novamente, junto com as suas companheiras. Pede a licença para o camponês fazer mais um teste. E fala que no outro dia eles vão subir uma montanha junto com essa águia. E o camponês aceita. No outro dia, como combinado, eles pegam a águia e sobem no alto de uma montanha. Estava um pôr do sol, um tempo fantástico, iluminado. E novamente ele coloca a águia nos braços e pede para que a águia fixe naquele ambiente tão grandioso e que ela bata as asas e comece a voar. E a águia, meio trêmula, não sabendo o que está acontecendo, nem se mexia. E novamente o naturalista a colocou um pouco mais acima, em direção ao sol, fixando a cabeça da águia para com o sol e novamente repetindo: você é uma águia, coloque esse coração de águia ativa e voe, aproveite esse espaço que é teu. E eis que, passando alguns segundos, a águia toma voo e nunca mais volta. Então, em cima, Eliane, dessa metáfora da galinha versus a águia, a gente vai começar a falar agora sobre esse tema, que talvez não é tão conhecido, chamado condição. E nesse exemplo, né, que a gente vai discorrer agora na sequência, ela foi condicionada como uma galinha, porém, como o naturalista bem disse, ela tinha um coração e um corpo de águia, e precisou da ajuda dele para que ela realmente possa
encontrar o alto, porque no alto que era o local dela. E, Cristiano, é, muito bem-vinda essa metáfora, eu acho que cai bem, né, com o que nós vamos falar aqui hoje. E como é, dentro do que a gente vai falar hoje, dessa metáfora que foi mencionada ali, qual a posição que as pessoas vivem ou estão sobrevivendo hoje, né, que faz com que elas tenham esse pensamento que está bloqueando a vida delas? Sim. Então, assim, Helena, existem algumas condições e nós, né, com a sua permissão, a gente pode começar com uma que muitas pessoas, né, a gente fala de uma forma bem educada, não generalizando, mas algumas pessoas vivem condicionado ao passado, por exemplo. E isso se bate muito nessa condição que a gente vai falar do passado atrelado com o pessoal. Ou seja, eu fui criado assim, na minha vida ninguém venceu, a minha educação foi assim, não tem como eu mudar. Então, falando sobre o passado, muitas vezes nós buscamos ou pensamos nessa condição do passado, atrelado ao passado. Eu não vou vencer na vida, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou ser feliz, eu não vou ter um bom relacionamento, porque foi condicionado para viver naquele mundinho muitas vezes, como a águia viveu no mundinho das galinhas, mesmo no intuito, muitas vezes animal, sabendo do potencial que o local dela nas alturas. Então, essa condição do passado, e isso a gente vê muito na terapia, né? Nós dois, como terapeutas, as pessoas quando buscam ajuda, né? E parabenizo as pessoas que buscam ajuda, tudo está voltado o olhar dela para o passado, tudo aquilo que aconteceu. Ou É verdade. seja, acaba não vivendo hoje e estão sempre olhando. Eu até brinco assim, que as pessoas estão voltadas no retrovisor do passado, não estão presentes no agora. E esse condicionamento olhando para o passado, o que aconteceu com a mãe e com o pai, o que aconteceu na minha família, ou seja, parece que desfoca e olha só para o passado. Aí gera esse bloqueio que a gente fala que é o bloqueio da condição, né? Onde, às vezes, a maioria das vezes acontece conosco, né? Com as pessoas, porque somos seres humanos, nós nos condicionamos aquilo que nós vivemos ou que nos foi imposto Exato. e não fazemos o que precisa ser feito e não vamos atrás do que nós realmente queremos, porque a gente fica naquele bloqueio, né, da condição que foi imposta, do que eu vivi, que eu deixei, né, então eu não posso, porque eu fui criado numa família assim, a minha família toda viveu nesse sentido, eu também tenho, ou Uhum. nada contra, né, quem cada um faz o que quer, mas é geralmente o que Sim, acontece, ou porque eu nasci muito pobre, eu não consigo chegar lá onde eu desejo, já falaram que eu sonho alto demais, né? Então, são exato. os vários bloqueios que, dentro da condição, e o Calto vai agora sanar mais aí para a gente, né, para o pessoal que está presente. Sim. Então, muito bem colocado, porque muitas vezes a gente não faz o que precisa ser feito. A gente fica condicionado só ao que já passou. Ou seja, eu sempre, né, com a tua permissão, vou falar sobre a terapia, porque são casos reais, até para quem está nos Ah, acompanhando, ter essa ideia de casos que realmente aconteceram. Porque tanto que eu usei uma metáfora, e essa metáfora é muito bela, né, que depois a gente vai falar mais sobre ela, do Leonardo Boff, que é o escritor que escreveu sobre a galinha e a águia, e lá ele fala muito sobre o desenvolvimento humano, fazendo o comparativo de ora galinha, ora águia. Então, essas condições, a gente vê muito isso em terapia, voltado para o passado. O que aconteceu, o que deixou de acontecer na minha infância, né, no meu passado, na minha criação. Então, ou seja, é como se, sem querer querendo, a gente fica amarrado e condicionado na justificativa do passado, sem perceber aquilo que nós crescemos e vivemos e as ferramentas que nós temos para olhar para frente, mas aproveitar o agora. E viver o quando nós. presente. Exatamente. E daí o que acaba acontecendo quando a gente fica muito condicionado no passado? A depressão. Porque está tudo voltado para o passado.
Tanto que depressão é um dos temas mais procurados para tratamento, junto com a ansiedade, que é o Brasil hoje é o país mais ansioso. Mas falando E, sobre condição, ao passado, 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 e passado. é engraçado, né, Cristiano, que se a gente vive no passado, realmente não tem como a gente viver o presente e seguir em frente, né? A gente vai estar Uhum. lá vivendo somente no passado, lembrando o que aconteceu, ficando preso, né? E é um bloqueio. Muitas Um vezes nós bloqueio. não tomamos consciência disso, é um bloqueio, né? É uma condição que eu estou Exatamente. vivendo, condição do passado. Uhum. E é até engraçado quando a gente fala condição, é como se a gente vivesse dentro de uma caixinha. Eu estou na caixinha do passado e não vejo mais alternativa. Mas por que eu não vejo alternativa? Porque eu estou preso nessa caixinha. Claro que se eu estou preso numa caixinha, a única fresta que está aberta é a fresta do que já passou. Então a gente fica meio que com receio de virar essa caixinha e focar para frente. Mas eu tenho que aproveitar o agora. Então, como a gente falou, as condições que eu vivi, eu deixei de viver, e junto com essa condição do passado, é a condição pessoal que nós muitas vezes trazemos dentro de nós. Porque eu fui criado numa família muito pobre, numa família que não tinha condições. Como que você quer que eu saia daqui? Ou seja, está dentro daquela caixinha. Ou seja, volta com a galinha. Eu só sei ciscar, catar o milho, comer os restinhos que os meus donos me dão, ou ficar para lá e para cá. Chega à noite eu corro pro galinheiro para dormir. Ou seja, vira-se um ciclo, né? Condicionado nesse ciclo desse hábito. E aí tem, né, as pessoas, nós não, se nós não cuidarmos, nós entramos na rotina, né, no automático. E aí Sim. a gente nem presta atenção que é isso que a gente está falando hoje, nessa condição que é imposta, é a condição do passado, a pessoal, da sociedade, e por aí vai, né? Exatamente. E deitando, pegando um gancho contigo, dentro desse pessoal, aí tá, saímos da condição do passado e começamos a falar sobre a condição pessoal que cada um de nós temos. Ou seja, eu também já passei por minhas condições pessoais e talvez até passe ainda. Só que é o interessante quando a gente começa a tomar nota e consciência daquilo que nós realmente nascemos. Ou seja, na sua Deus é tão grandioso para conosco que olha tudo o mundo que ele nos deixa, está tudo aí. Só que a gente fica condicionado a desculpa, a justificativa, eu não consigo, eu não mereço, eu não posso. Ou E seja, muitas começa a atrair vezes, para ela. e muitas vezes, né, Cristiano, essas condições, né, essa condição, ela não é imposta só pela sociedade, pelos nossos familiares, ela é imposta por nós mesmos, né? Exato. E E nós nem acaba, percebemos. nem percebemos que daí a gente fala também crenças, né? A crença, aquilo que eu acredito. Ou Isso. seja, desde pegando novamente um gancho na história da galinha com a águia, a águia estava lá, foi achada e criada como galinha. Então, para ela não tinha outra percepção. Para ela virou uma crença. O que era crença? Talvez ela nem sabia, mas ela foi criada naquele meio. Agora nós, quantos de nós temos crenças limitantes que nos impedem de ir para frente, de tomar uma decisão, de sair dessa zona de conforto? Eu mesmo já tive muitas, acredito que tu também teve muitas, e Sim, a gente, mesmo sendo terapeuta, a gente tem que estar atento, né? Nós precisamos estar atentos para que a gente não venha, né, ou continue com essas crenças, achando que a gente não é capaz devido às condições que nós nos impomos ou nos foi imposta, né? Que nos exatamente. bloqueia de Que nos viver a vida bloqueia. que a gente realmente merece. Exatamente. Então, se a gente começa a perceber, a gente for analisar, tenha toda a nossa criação, porque nós também fomos criados muitas vezes por pai e mãe, que também têm as condições deles, a caixinha de cada um. Ou seja, também vai criar os filhos na mesma caixinha. Exato. Então, se vê, a gente é criado não por maldade dos nossos pais ou de quem Não. nos criou, dentro de uma caixinha. Filha, você tem que ir para a roça. Filha, você tem que carpinar. Filha, se você não trabalhar, você não vai vencer na vida. Então, olha o condicionamento que se é colocado, as palavras, Aí as crenças, entra a repetição familiar, que a gente trabalha também na constelação, né? repetição E, familiar. e pegando um gancho ali no que tu falou, né?
é impossível, nenhum pai, nenhuma mãe, eles, nós pais e mães, nós erramos tentando acertar, né? Ex- Então, mas muitas vezes tentando acertar, a gente comete muitos erros, porque nós aprendemos, não temos consciência e nós trazemos para os nossos filhos. Mas que exa- bom que hoje, com toda essa tecnologia, que nem com lives que são feitas por vários profissionais, assim, como eu e tu e outros, né, maravilhosos que tem por aí, a gente pode tomar consciência aos poucos desses bloqueios, dessas coisas que nos impedem de ser feliz, de seguir em frente, de ser quem realmente a gente é e a gente nasceu para ser, né? Exatamente. Então você veja, tudo é uma questão que vai nos agregando a crença dos nossos pais, e depois a gente começa a crescer e começa, puxa vida, o pai e a mãe não me criaram como eu gostaria, porque já era uma expectativa. Só que a gente acaba não percebendo que eram as condições que eles tinham. Era aquilo que eles tinham. Então eles só deram aquilo que eles tinham na época. E a gente, depois, né, tanto eu como você, como pai e mãe, muitas vezes talvez possamos, nesse ato falho, passar algo para os nossos filhos com as nossas condições. Não por Inconsciente. maldade. Inconsciente, Inconsciente. porque é aquilo que eu falei, Exatamente. é um automático, a gente traz automaticamente, né? Entra naquela, é uma rotina, pra gente é normal, entra na frequência do automático e a gente vai seguindo o barco, né? Seguindo o baile, como a gente costuma dizer. Vai seguindo, É, vai dando exa sequência. exatamente. Então, essas condições que acabam se passando, daí que a gente estava comentando, acaba se virando uma crença. O que que é crença? Aquilo que eu passo a acreditar, até que nós possamos tomar consciência e ressignificar essas crenças, né? O que a gente mais, o que mais acontece nas terapias, que é essa mudança de chavinha de, puxa, até então era assim, tomei consciência, agora passo a mudar. E é bem interessante, Leandro, até se você me permite, trazer um caso real, né? A gente não vai citar nomes aqui, mas olha que interessante em cima da questão tanto da condição pessoal e até mesmo tomando um gancho agora para o próximo, a condição de status. Exato. Então, olha que interessante. Ano passado, eu atendi uma paciente, atendi ela e atendi o marido, né? Individual, depois teve as sessões que nós juntávamos o casal. E qual a história que eles me trouxeram? Olha que interessante. Todo final do ano, né, era já praticamente um hábito, algo que eles criaram. Todo final do ano chegava próximo do Natal, eles não tinham condições de ir para a praia, alocar uma casa e ficar lá a virada, passar o Natal e a virada do ano. O que que o casal fazia? Que juntava uma condição do outro. Eles vendiam os móveis. Olha que coisa, né? Eles vendiam os móveis, porque era o pensamento dos dois. Reforçando, a gente não está aqui para julgar, mas para trazer um fato que sirva de exemplo para as pessoas que estão nos acompanhando. Eles vendiam isso por 4 anos seguidos. Vendiam os móveis para arrecadar dinheiro para poder locar uma casa. Uma casa cheia de quartos, para que eles possam beber e comer à vontade e ter aquele status para falar, puxa, tirar foto, né? Que hoje, com a tecnologia, tudo é selfie, é foto, ó, tô aparentando aqui que tô bem. Pode estar os boletos lá, até uma pilha de boleto, mas a condição naquele momento é o status de que tá tudo bem, gente. Só que Mas aí entra o status, tipo assim, porque também foi um bloqueio da condição que foi imposto pela sociedade, porque é fim de ano, tá todo mundo entre aspas, porque não é todo mundo exato, que vai pra praia, né? Tá exato. indo pra praia, eu também tenho que estar lá. Eu não Uhum, tenho, mas eu vou ter que fazer isso. Então, eu tiro dentro da minha própria casa, às vezes, né, que vai me prejudicar lá na frente, mas por esse status, e repetindo, né, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas às exato. vezes status, essa condição de status, porque as pessoas se deixam levar pela sociedade, pelo que a sociedade mostra, pelo que a sociedade impõe, a pessoa ela acaba se prejudicando e ela nem toma consciência disso, tanto que tu disse foi Não. 4 anos seguidos, Quatro tu anos, imagina, né? exatamente. E olha que como eles estavam tão atrelados nessa sequência,
que quando eles começaram a fazer terapia, quando chegou na quinta sessão, os dois se emocionaram, porque eles estavam presos numa crença de aparecer aquilo que eles não são. Desbloquearam, tomaram Desbloquearam, tomaram exato, consciência. que Então, coisa linda. olha que interessante, algo que parecia normal para eles, eles tomaram condição de que, para que eu estou fazendo isso? Ou seja, dispondo dos meus móveis, né, para uma loja de usados, e depois, e para finalizar, quando acabava todo o festejo de final do ano e Natal, eles voltavam para o local que tinham vendido os móveis para ver se o cara tinha guardado lá, o lojista, para eles poderem pegar de novo. Olha o Então você veja, prejuízo. vende-se mais barato para arrecadar dinheiro, depois você tem que gastar para comprar de novo algo que era teu. E comprar mais caro, paga E mais comprar caro, porque o mais lojista caro. é assim, Exato. né? Só que o que É, acontece? É a condição que eles tinham de aparentar, de que nem você usou ali o aspa, tem final do ano tem que ser na praia, tem que estar festejando. Então, ou seja, uma Maria vai com as outras, que nem os antigos falavam, né? Mas não é bem e, assim, gente. e assim, né, Cristiano, hoje em dia, essa condição de status, esse bloqueio da condição de status, ela está muito, muito grande, embora as pessoas não percebam, né? Isso vale, às vezes, porque eu quero, fulano, meu amigo comprou um carro do ano, ou fulano lá, aquele carro, aí eu também preciso ter aquele carro, mesmo que eu não tenha condições. Eu preciso ter porque, né, é, ou eu tenho que comprar o celular de última geração. E isso, às vezes, se torna um vício tão grande, mas tão grande, gente, que a gente, eu falo a gente, eu incluo todo mundo, porque eu também, às vezes, se eu não paro para pensar, o Cristiano, qualquer pessoa, se tu entra num vício, nesse bloqueio aí da condição de status, vira um vício tão grande que entra no automático, vai virando uma bola de neve, quando a pessoa vê, ela não se deu conta, né? Ela não se deu Exatamente. conta e ela está virada, está dentro de dívidas, quanto dinheiro, esse dinheiro ela poderia ter investido para ela mesma, para o bem dela, da família, né? E aí, quando a pessoa entra em si, como tu disse, né, o casal que tu atende, meu Deus, quanto dinheiro eu joguei fora, olha, por uma coisa que eu criei na minha mente, porque as pessoas falavam e eu achei que estava certo, era aquilo e Exato. fui seguindo, né? Exato. Então, a gente tem que estar muito atento a isso hoje, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas elas estão, nós estamos mais fragilizados, né? Então, essa condição aí que nós falamos do passado, essa condição que é imposta pela família, mesmo que a família coloque essa condição cheia de amor e carinho, querendo o melhor para nós, essa Uhum. condição de Estado que é imposta entre o Estado e a sociedade, né? Entra tudo. E aí entra o financeiro, a condição, bloqueio Exato. financeiro, enfim, são bloqueios que vai gerando uma bola de neve e a gente não tem a percepção se a gente não toma cuidado e não presta atenção. Sim, porque o que que acontece? Pegando a mente, seguindo do casal, a esposa pensava de um jeito, o esposo pensava do outro, estava quase dando separação. Daí os dois, graças a Deus, optaram por buscar ajuda para poderem colocar os pingos nos i. E daí E perceberam exato, a briga que acontecia em casa. Porque daí um tinha que seguir olha, o outro. olha o que tu falou ali, acontece exatamente isso, assim, acontece muitas separações entre casais ou brigas dentro da própria família, né? Às vezes um filho com uma mãe, o esposo com a esposa, até entre irmãos, devido a essa condição aí. Um pensa de uma maneira, o outro, aí eles entram em atrito e aí acaba dando, né, essas Exato. separações, essas brigas que não poderiam ser evitadas, né? Exatamente. E daí olha que interessante, o casal começou a fazer terapia, tomaram consciência e começaram a trazer os filhos também, porque ele estava afetando os filhos. Porque daí tinha um filho, o pai e a mãe dá atenção para o João, não dá atenção para Maria. Daí cada um começa a gerar crença limitante dentro dela. Imagina o que, que isso vai gerar lá para frente. Então você veja, uma bola de neve que nem você está falando, que É, vira no é, emocional, fica abalado, né? e aí a gente cresce, né, vira adulto, cheio de problemas, e a gente não tem ideia da onde que veio esse problema, mas é que nem falou, tá lá no passado, tá pelas condições que nós nos impomos, que foram impostas por nós, né? E tem uma outra coisa também, tem uma cliente uma consulente, né, que eu atendi, que ela estava presa ao bloqueio da condição da idade. Olha só. Eu não sei,
Eu não sei se tu também já teve algum atendimento assim, porque ela se achava velha o suficiente, ela se achava velha para poder fazer tudo aquilo que ela queria fazer uma outra faculdade, né? Ela queria voltar a ter um relacionamento, mas ela falou, mas a minha idade não me permite. Já estou muito velha. Não Isso, existe idade para a gente ser feliz, pessoal. exatamente. Existe o hoje e o agora. Idade Exato. não pode ser uma condição que te bloqueia de viver a vida que tu quer, a vida que tu deseja e de ir atrás dos teus sonhos. Então, assim, a gente está trazendo alguns casos que nós atendemos, jamais nós vamos expor os nossos consulentes, né, por ética, mas é só que porque a gente espera que, de alguma forma, esse bate-papo aqui ajude vocês, ou alguém que vocês conheçam, né? Para que a pessoa tome consciência, olha, talvez a pessoa está fazendo quase igual, ou um pouquinho, né? E as pessoas possam tomar consciência, porque é uma coisa que dentro dos nossos atendimentos, a gente conversando, a gente percebeu que isso acontece muito, muito mesmo. Acontece. Acaba se repetindo, né? A gente até brinca, só muda o rostinho das pessoas, mas os problemas parece que vão se perpetuando dentro das famílias. E é tão interessante quando a pessoa toma essa iniciativa de existe um mundo fora da caixinha para que você possa tomar consciência, porque acaba virando uma bola de neve e afetando as pessoas próximas, porque você está tão preso ali nas crenças e nessas condições do passado, pessoal, de status, daí vem o financeiro, que nem você falou, daí vem a idade, Exato. que nem Mas olha voltando. só, olha como que Uhum, idade, te interromper, Cristiano, se tu me permite. Olha como que idade, pessoal, eu vou me usar como exemplo para vocês, tá? Eu entrei na faculdade de administração, não gostei, saí, e aí, devido aos outros problemas, eu não entrei mais na faculdade. Com 38 anos de idade, eu resolvi que eu ia fazer uma faculdade. E foi assim, eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Teve pessoas que achou que eu estava muito velha para fazer faculdade, mas isso é uma mentalidade delas, não é minha. E eu não me deixei levar por elas. Eu poderia exato, também estar com o meu emocional abalado e falar assim, bah, esse pessoal tem razão, ixi, fazer 3, 4 anos de faculdade, mas eu vou estar bem velha. Não, não existe idade que interrompa os sonhos de vocês. Não permita esse tipo de bloqueio, essa condição na vida de vocês. exato. Enquanto nós estivermos aqui vivendo e vivendo o presente, a gente é capaz de ir atrás e realizar sem deixar que as pessoas nos imponham o que tem que ser feito e o que não deve ser feito. Exato. É muito bem lembrado. Então, se veja, né, voltando, a gente já vai depois dar mais uma continuação da idade, mas no financeiro, muitas vezes, né, acontece de atendimento também novamente, da questão de, a gente escuta no consultório, ah, mas agradeço a avaliação, mas não tenho condição de pagar no momento, Hum, né? Ah, eu não tenho condição de pagar uma terapia, eu não tenho condições de ter um plano de saúde. Ou seja, as prioridades que muitas vezes, pelas nossas condições financeiras e condições da nossa mente, da gente ficar fechado. Só que a gente acaba se equivocando, qual é a prioridade que eu estou colocando para a minha vida? Porque a exato. gente, muitas vezes, né, a gente vê muito também, sempre enfatizando o consultório, né, e o meu público, 99% são mulheres, e as mulheres têm essa questão de sempre estar com a asa aberta, agregando e pegando as pessoas próximas, pensando no outro, no outro, no outro. E aí, mais um adendo, né? Porque são mulheres. O meu público também, a maioria é mulheres. Porque os homens, existe um bloqueio deles ali também, uma condição que foi imposta que o homem não tem direito de chorar, que o homem Não, não precisa de frescura não, aí para o terapeuta, fazer terapia. Gente, não existe isso, né? É não. para os dois. Exato. Mas a maioria que vem para as terapias, fazer terapia, são mulheres, porque nós, Mulheres. mulheres, desmerecer os homens, porque tem homens também que eles vão, Procuram. procuram ter. Mas é isso que tu falou, 99% são mulheres, porque nós nos permitimos. Porque também chega uma hora que não dá mais, eu preciso de alguém que me ajude. E não é É, vergonha nenhuma a gente pedir não. ajuda se está com problema. Sim, Porque aqui sim. nós jamais vamos julgar, nós estamos aqui para acolher, né? Exato. Terapeuta, psicólogo, psiquiatra, nenhum, nem deve julgar. E sim sempre acolher, porque a pessoa que te procura, ela está procurando um acolhimento, ela está procurando ajuda, né?
Mas como tu disse, 99% são mulheres. Já é o outro bloqueio dentro de uma condição que foi imposta para os homens. Exato, porque o que que é? Muitas vezes vem a questão que homem tem que ser forte, homem tem que trabalhar, homem não pode chorar, homem não pode pestejar, tem que ser o alicerce da casa. Só que Terapia hoje, gente, frescura. terapia é frescura, tanto que quando aparece em homens, geralmente a mulher, que nem nesse caso, trouxe o rapaz para falarem sobre o que estava acontecendo. Né? E daí Exato. muitas vezes, quando vem muito obrigado, porque não, mas eu tô com medo, não sei o que, fica com receio, mas pelas condições, muitas vezes, do passado, da criação, pessoal, porque é frescura. Não é frescura, gente, é coisa séria. E passo de eu sou macho, não preciso, né? Exatamente. É, Então, tudo nós engloba. temos nós temos os nossos pontos fracos e nós estamos hoje aí, até por esse momento de pandemia, procurar ajuda, né? Procurar alguém que você possa falar, alguém que contribuir para o seu crescimento e para que você possa tomar consciência, né? E o que que tu diria, Cristiano, sobre a condição de viver no conforto, né? Aquele bloqueio, eu tô na minha zona de conforto, para mim tá bom aqui, tá tudo certo. Então, isso também acontece bastante. Ou seja, é a famosa, eu até comento nas palestras, né, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, ou seja, eu sou assim. Então tá tudo muito confortável. É o famoso tá bom, mas não tá bom. A pessoa sabe que algo dentro dela está procurando o ensejo, o crescimento para algo tão grandioso, só que ela está na zona de conforto. Por quê? Mesmo que seja dolorido, muitas vezes, ou entre aspas, prazeroso, causa um desconforto. Eu quero mudar, eu quero sair dessa condição da zona de conforto, mas eu não vejo saída. Porque gasta energia, eu não quero gastar energia. E a nossa Ou, mente é danada. ou muitas vezes, porque aqui eu conheço o terreno, eu sei como é que é, tá bom assim, para que eu vou caçar sarna para me coçar, digamos assim, né? Falar bem Exato, popular. Então, eu tô aqui exatamente. nesse conforto. Eu sei que se eu for pro lado direito, eu sei o que acontece do lado esquerdo. Se eu for para frente, se eu for para trás. Então, não vou sair desse ciclo. Eu estou confortável aqui e eu sei o que acontece. Mas para que tu possa seguir em frente, sair desse bloqueio, tu vai ter que dar um passo a mais, né? Para que as coisas comecem a acontecer. Exatamente. Só que o que acontece, muitas vezes até pelas questões que já aconteceram, é como se a gente se confortasse com pouco, se conformasse com pouco. Não, tá bom, meu filho, tá bom, minha filha. Ô, filha Eliane, fica tá tranquilo assim. Para que mudar de casa? Para que se mudar? Para que isso? Para que aquilo? É a zona de conforto, porque ali você conhece o terreno, ali você conhece o teu território. Agora, quando Exato. se sai dali, a gente fica com receio do que pode acontecer por essa zona de conforto. E até mesmo, né, agradecendo mais uma vez as pessoas que estão nos vendo nesse momento, que muitas vezes já passaram ou estão passando pela zona de conforto. Tá tão tranquilo assim, para que eu vou gastar energia? Para que eu vou gastar vida por algo que talvez eu desconheço? Então, seja, eu estou preso nesse conforto. Mas desejando algo a mais. Mas eu não quero É, sair. tá, É tá com o engraçado. tá com o pescocinho. O que que tá acontecendo lá fora? Mas eu tô com receio. Porque muitas vezes, não pela maldade, mas muitas vezes de nossa criação, para a gente se conformar com aquilo. Aquilo ali tá o suficiente, filho. Para quê? Para que ganhar mais? Para que buscar algo diferente? Para que investir? Para quê? Então, é o conformismo. Tá bom do jeito que tá, mas não tá, gente. Não tá bom. Nós temos que aproveitar, né, e ter Sempre essa podemos melhorar. consciência. Sempre Sempre podemos tem como melhorar. melhorar. Uhum. Só que muitas vezes hoje, esse tema, muitas vezes que nós estamos conversando hoje, não é conversado lá fora. No dia a dia, Não se não é. conversa. Às vezes é até conversado, mas como uma forma de julgamento. Eu apontando o dedo para o outro, Ah, né? ah, Julgando o outro, e às vezes eu estou fazendo igual ou pior. Mas eu não estou vendo a minha condição. não, Eu estou vendo não. do meu vizinho, né? Do conhecido. Então é mais fácil eu apontar o dedo para o outro do que para mim mesma, né? É Exato. difícil. Por isso que eu falo, a gente não está aqui para julgar ninguém, cada um vive a sua maneira, a maneira que acha que
está bom. A gente só está aqui para que vocês possam ter conhecimento, que vocês possam... Daqui a pouco vocês estão passando por algum desses temas e aí pode dar um clique, né, e as coisas vão melhorar. Então, assim, é muito mais fácil a gente olhar o problema do outro do que o nosso, porque olhar para o nosso é difícil, é doloroso mesmo, não é fácil, né? Algumas pessoas têm mais facilidades, outras têm menos, né? E para outras é um bloqueio total, total mesmo, que elas não querem. Elas querem ir para um algo a mais, mas elas não querem sair dali de onde elas estão vivendo. Exato. E acaba sofrendo, porque eu estou aqui, a minha metade está confortável, a outra metade, mas você tem capacidade, você tem ao coração da águia, sabe aquilo? Você é uma águia. Então vamos, só que a gente está confortável com o quê? Com o galinheiro. Nada contra as tadinhas das galinhas, mas está confortável com aquele ambiente. Galinha é bom para Né? comer. Tadinha das abençoadinhas. Então, ou seja, muitas vezes a gente está confortável com aquilo. Nós temos que sempre buscar. E de quando nós saímos dessa zona de conforto, mas o que está nesse meio? É o famoso sei que não sei. Então, ou seja, quando você começa a sair da zona de conforto, você começa... Ah, tirei a minha habilitação, que nem veio uma paciente hoje que tinha habilitação há 10 anos, mas o carro na garagem juntando pó. Ou seja, uma condição. Quando ela ela não saiu da zona de conforto, porque estava o carro, está precisando sair, para não precisar andar de ônibus com o Covid, ela saiu da zona de conforto. Já na segunda sessão, ela está dirigindo. Daí ela fica falando, por que eu não procurei antes? Por que eu não vim atrás? Daí a gente fica lamentando, por que eu Aí não fiz também antes? não precisa ficar lamentando, né? Vamos olhar, que bom que eu Não, vim procurar ajuda, que bom que agora eu exato. tomei consciência e eu consegui. O importante lá, o passado ficou como um aprendizado para mim, e aí a partir de agora eu vou fazer o que tem que ser feito, eu já estou fazendo e se aplaudo, né? Vamos nos aplaudir quando fazemos algo que é bom para nós, que a gente Comemorar. evoluiu, né? Comemorar, exatamente. São os pequenos passos que também devem ser comemorados, que muitas vezes a gente não comemora, porque a gente acha que é pequenininho, e não é, né? É no pequenininho que se torna grande. Com certeza. A gente está a questão de comemorar coisas grandiosas, mas é os detalhes que fazem a diferença, né? E quando você começa a comemorar, começa a vibrar o teu corpo, a tua mente, caramba, eu consigo, eu posso, eu consigo, eu mereço, e você começa a abrir essa zona de conforto para fazer algo maior. Exato. E uma outra condição também, que na verdade todos eles vai fazendo, né, um encaixe um com o outro, né, Cristiano? Que é a condição do bloqueio, que a gente vive na condição, é um tema até polêmico, a gente não vai estender muito aqui, que é do relacionamento, que também existe um bloqueio, é uma condição ali, né, que bloqueia as pessoas muitas vezes. Então, aí junto o quê? A condição minha com a condição da minha esposa, minha parceira, do meu marido, né, do meu namorado, e começa a dar atrito muitas vezes, porque, voltando no casal que eu atendi, a esposa tinha uma condição, o marido tinha outra. Estava dando atrito por essas condições. E muitas vezes, com essas condições, um acaba podando o outro. Ou seja, o marido quer crescer, a esposa, cuidado, vai dar a nhaca, começa a podar. Então, um quer subir, sair da zona de conforto, vamos mudar de casa, vamos comprar um carro, vamos investir e tal, e muitas vezes ou a esposa ou o marido prende pela condição, que tá bom assim. E às vezes não é só o esposo, às vezes é mais outro familiar que está ali no Exato. meio, e esse familiar impede esse relacionamento de família, de casal, né? Que essas pessoas elas progridam, que elas vão atrás dos seus sonhos, né? E também tem a gente não vai entrar nesse mérito aqui hoje, vou só comentar por cima, que também tem o bloqueio das pessoas que vivem relacionamentos abusivos, que elas não percebem, né? Sim, Tem exato. vários, a gente for entrar no relacionamento, nós vamos ficar até Ah, amanhã aqui, a vai. gente pode até fazer, de repente, uma sequência de live falando só somente sobre os relacionamentos, né? Mas existe, infelizmente, os relacionamentos que bloqueiam as pessoas dentro das condições que elas estão vivendo, né? Psicológico, verbal e por aí vai.
Então, assim, Exato, são várias as condições que nós não percebemos e que está todos os dias ali atrelado a nós. exato. É porque se junta duas famílias, ou seja, quando estamos casados, não estou casado só com a minha esposa, estou casado com a família e vice-versa. E de que nem você falou, às vezes uma pecinha acaba, sem, talvez nem pela intenção, mas motivando essa questão do relacionamento, muitas vezes. Do crescimento, ou do marido voar, ou da esposa voar, ou dos dois voarem junto. Então Às vezes acaba até tem tendo uma toda proteção, né, Cristiano? Por uma proteção, né? Não, eu isso, tenho que proteger meu filho, eu tenho que proteger minha filha ou meu irmão. Não, 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 não vou deixar que isso. ela faça isso, né? Não É, pode. não, não. Porque ele lutou tanto para conseguir, ela lutou tanto para conseguir, o que que vão fazer? Então você veja, aí vem a mentalidade muitas vezes de escassez também. Puxa, eu não tinha nada lá no passado. Agora eu tenho uma casa, tenho um carro, por que que eu vou mexer nisso? Tá bom Mas assim. a gente se limita em poucas coisas muitas vezes e não faz com que a nossa mente pense grande, pense alto. Né? Até abrindo um parênteses agora, eu queria saber das pessoas que estão nos assistindo se está fazendo sentido, se vocês estão gostando, dê um coraçãozinho lá para nós, por gentileza. Se vocês se Comente. identificaram, né? Se Exato. dentro do que a gente abordou aqui, nós estamos falando, se vocês identificaram com alguma condição que está bloqueando vocês, podem interagir, caso vocês se sintam à vontade para isso, pessoal. E mais uma vez, Isso, obrigada pela participação de todos. exatamente. Então, se quiserem comentar, se está fazendo sentido. A gente está falando aqui de uma forma bem simples, né, para a gente possa trazer algumas condições que a gente for falar, tem algumas outras, mas as mais importantes para que a gente possa, muitas vezes, tomar consciência e poder ajudar quem está nos assistindo nesse momento, ou as pessoas que futuramente irão assistir, em que quais condições muita gente está atrelado, né, fechado nessa condição, nos bloqueando o nosso crescimento. É verdade. Algumas pessoas responderam que sim, alguma coisa elas se identificaram, Uhum. mas tudo certo também, quem não se identificou, às vezes não vem no momento, às vezes a pessoa também não quer dizer que a Isso, pessoa, né? exato, Mas, exato. e a gente pode até deixar como tema, se amanhã o pessoal que vai vier, né, voltar, espero que voltem, que retorne para as nossas sequências de live, para que eles fiquem como um exercício de casa, né, Cristiano? Pensar sobre o que foi falado aqui, se tem alguma coisa que está acontecendo na vida deles ou de alguém que conheça, né, que está bloqueando dentro dessas condições que nós abordamos. Exatamente. Ó, agradecendo ali uma participação também da. Deixa eu só voltar aqui. Ela falou ali, Cris, saudade, excelente live. A, E eu não vi quem é. a abençoada Chagas ali, agradecer a presença dela, né? Que graças a ela também eu pude ser coautor de 2 livros, então gostaria de agradecer a presença dela. Você veja, Muito linda. algo que eu nem pensava na minha condição do passado de ser coautor de livro. Então você veja como as Olha aí o coisas vão mudando, bloqueio, né? né? Olha os Veio uma bloqueios, né? abençoada e te ajudou a sair desse E, bloqueio. e uma abençoada para nos impulsionar para, vamos lá, falar sobre hipnose, falar sobre coach. Então agradecendo aí a abençoada pela presença. Então agradecendo aí ó, a todos que estão comentando, né, que está fazendo sentido, para que a gente possa aí essa sequência que vai ser muito linda, falando sobre alguns bloqueios que nos impedem. E amanhã um bloqueio é bem interessante, né? A gente vai falar sobre o tema, amanhã vai ser sobre Medo. Sobre medo, medo. medo, 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 E medo. é claro que existe muitos outros bloqueios e que um está atrelado ao outro, né? Mas a gente separou esses, né, Cristiano, com muito amor e carinho, no intuito de ajudar de alguma forma as pessoas que passam por por esses bloqueios, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, agradecendo a Será todos que estão comentando. o pessoal quer fazer alguma pergunta? Porque já está quase na hora da gente encerrar, para não ficar uma live cansativa, né? Muito Isso, longa. exato. A gente já Se faz alguém quer fazer alguma pergunta, fique à vontade. E também, depois, nós vamos fazer um post
Vamos colocar lá no nosso feed, e eu peço com todo amor e carinho que quem puder, né, tanto no meu perfil quanto no Cristiano, que vocês venham e comentam, né, sobre a live de hoje, o que vocês acharam, dê sugestões, né, o que vocês Os gostariam que fosse aprendizados. falado. Nós vamos ficar muito felizes, né, com a colaboração e a interação de Exatamente. vocês. É. É porque é muito importante ter lá o relato de vocês para ver se fez sentido para vocês. Talvez algumas coisas não fazem sentido hoje nesse momento, que talvez não está condizente com a sua vida. Mas não jogue fora. Eu até falo nas palestras, guarda essa pecinha, uma hora você vai precisar dela. Que muita gente fala assim, puxa, esse tema aí tá tudo tranquilo, tá tudo mil maravilha. Ok, que Deus abençoe. Mas talvez para outras pessoas vão servir. Às vezes uma palavrinha, uma tomada de consciência, né? E se tem, às vezes pode ser que agora a pessoa não lembre, mas depois que encerrar a live, a pessoa lembra, tem fulano que seria importante ele ouvir, ou ela ouvir, né, o que foi abordado aqui, daí marca a pessoa lá para que ela possa estar vendo a live depois, ela vai ficar gravada, nós vamos colocar no nosso feed também, e eu acho que é isso, não sei se veio alguma pergunta ali, porque para mim algumas coisas não estão aparecendo, Cristiano. Vamos ver se tem alguma pergunta. Então vamos lá. Alguém se identificou, gostaria de saber mais sobre alguma coisa que foi falado. Uhum. Tem a Isabel comentando, hoje já estou voando quase como uma águia. Gratidão a Ó, vocês. parabéns, Ó, maravilha. que Patrícia lindo, A Patrícia Pereira falando muito obrigado a vocês dois. A Roseli querida. Ela abençoada. interagiu bastante com a gente, tem um pessoal que interagiu bastante. Muito, muito obrigada mesmo, muita gratidão por vocês, Grande porque Caio também. tanto eu quanto o Cristiano, a gente valoriza muito o tempo de vocês, então é um momento muito Exato, precioso vocês estarem aqui, porque a gente sabe que o tempo de todo mundo é valioso. exatamente. Agradeço também ao Caio falando, vocês são inspiradores. Pereira Gratidão. Tatiana. A Tatiana falando, tem um bloqueio grande, parece que minha vida não vai para frente. Tento várias formas de ganhar dinheiro, mas não vejo minha vida prosperar. Isso pode ser trabalhado, né? Eu não sei qual conselho que tu daria para ela ali agora, alguma dica terapêutica que possa já estar ajudando ela, Cristiano. Então, nesse caso, vamos voltar ali. Pereira Tatiana. Pode, né, uma possibilidade de estar atrelada à tua criação, muitas vezes, né, são possibilidades. Pode ser talvez uma escassez que você passou, talvez aquela crença que dinheiro é coisa suja, que dinheiro é isso, que dinheiro é aquilo, porque essa questão do dinheiro, até pela criação, é como se fosse algo ruim, algo sujo, que não somos prósperos para ter dinheiro, para ganhar dinheiro. Então, ou seja, eu me contento com pouco. E tendo essa crença limitante na nossa mente, pode nos bloquear, porque é como se eu andasse na roda de hamster, ando, mas eu estou com um bloqueio que o dinheiro não vinga. Ou seja, quando eu ganho com uma mão, vai por outra. Então, muitas vezes, temos que investigar na mente o que está atrelando essa. Pode ser escassez, pode ser a criação, pode ser, sei lá, algo na infância que escutou porque não tinha dinheiro. Então, a gente escuta tantas histórias na terapia, né, que tudo está relacionado à infância. Talvez a forma que os pais passaram do dinheiro, talvez a escassez que passaram. Então, pode ser Alguma várias coisa, possibilidades. pode ser, às vezes até na fase adulta, pode ser alguma coisa forte que aconteceu e gerou um bloqueio, né, na pessoa, Uhum, né, Cristiano? Então, são várias exatamente. possibilidades, e que isso é feito, faz uma avaliação, e através da terapia a gente vai ajudando, né? Porque nós não Exato. somos milagreiro, né? Nós não fazemos milagres, mas, Uhum. mas dentro do que nós podemos, nós ajudamos as pessoas a tomarem consciência do que Sim, bloqueia a vida delas, né? isso. E eu ia pedir para ti, para a gente já estar finalizando aqui, Uhum. sobre a metáfora da águia, lembra? Ah, perfeito. Então, só, né, falando para a Tati, não sei se fez sentido para ela, né, sobre o que a gente, tanto eu como a Eliane falaram sobre esse bloqueio referente ao dinheiro. Então, é muito interessante, Tati, procurar aí um profissional para que a gente possa, ou eu, a Eliane, ou outra pessoa que possa te auxiliar a descobrir
qual que é a causa raiz, que é o que a gente mais foca na terapia, descobrir a causa raiz. Então, espero ter contribuído. O Caio perguntando se a live vai ficar gravada. Vai, né, Vai, Eliane? vai sim. Sim, eu Uhum, tô, olha, às vezes, gente, olha para vocês verem. Às vezes eu não consigo, mas agora eu aprendi, tá? Vai perfeito. ficar. A minha condição Então, mudou agora. Das olha que primeiras eu maravilha. não conseguia. Perfeito. Agradecendo também a Deise, lá de Mafra, gratidão. Ao Caio Pereira, gratidão a Tati. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Para mim não tá aparecendo o que as pessoas estão falando, por isso que eu não tô Ok. lendo, viu? Não tá Não, perfeito. aparecendo. A Vidolim, bacana, interessante, gratidão. A Leila Paixão acabou de entrar, seja bem-vinda. A Ah, Tati, Leila, seja bem-vinda. maravilha. A Tati falando aqui, ok, vou procurar sim ajuda, muito obrigada. Vamos ver se tem mais alguma coisa. A Roberta, seja bem-vinda, abençoada. Bacana, tema interessante. Tá. Então a gente, para não se estender tanto na nossa conversa, vamos para, caso eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, né? Para a gente finalizar. Para mim não apareceu, não tá aparecendo, a não ser que eu fiz Né? aqui de errado, não tá aparecendo nada que as pessoas estão falando, nem quem tá entrando não tá aparecendo. Uhum. Então, só, gente, reforçando, dentre essas condições que nós falamos, perceba se você se encaixa dentro de alguma que precisa desbloquear, para que a tua vida possa prosperar ainda mais dentro de alguma condição que você esteja aí amarrado, né? Emaranhado, como a gente fala na constelação, para a gente possa descobrir a causa raiz e você tomar consciência e saltar voos maiores aí. Então agradecemos Gratidão, a todos. Patrícia, a todos nós, que ele abençoe a todos nós. Amém. Amada. Então, Eliane, se você me permite, né, para a gente fechar em cima da galinha e da águia, a história da galinha e da águia ele traz alguns ensinamentos. E um deles, né, eu até marquei aqui que impactou bastante, que a pessoa, vocês que estão nos assistindo, todos nós somos águia. Então, para que a gente possa, dentro dessa história da metáfora que nós comentamos, que a gente coloque essa águia, esse coração de águia, para pulsionar a nossa vida. Porque a águia, ela voa longe, ela enxerga diferente, ela tem uma visão diferenciada. Tanto que a águia é um dos animais mais usados para palestra, para motivação, por toda essa história que ela representa, esse sinal arquétipo que a gente fala dentro da psicanálise, dessa, seja uma águia, voe como uma águia, né, para que a gente possa vislumbrar coisas diferentes. Então, todos nós temos no nosso coração esse poder da águia. Então, que a gente, e a história traz isso, um ensinamento, que nós possamos colocar essa águia para fora, sair da nossa zona de conforto. E essa águia possa voar, possa, neste momento que nós estamos passando, né, de calamidade, de pobreza, de desemprego muitas vezes, do Covid, da pandemia, para que a gente possa colocar a nossa águia em ação para poder passar por essas situações. Porque não vai ser a primeira nem a última problema da nossa vida, mas é a forma com que nós administramos o problema. Então, para que a nossa águia possa ser impulsionada no coração de cada um. E ela, a águia teve, a gente pode chamar assim, de um bom samaritano, que a viu-a como a águia e ajudou ela nesse voo, para ela se descobrir realmente. Então, olha que interessante, quanto de nós, muitas vezes, precisamos de um bom samaritano ao nosso lado. E o bom samaritano a gente pode trazer para o agora como que o pessoal da saúde que está trabalhando aí, e parabenizamos a todos os da saúde que estão aí na frente do Covid, os, Exato. tera os terapeutas, que são samaritanos ajudando as pessoas, psiquiatra, psicólogo. Então, todo esse pessoal que cuida do emocional, gente, porque o emocional tá Psicanalista, né? psicanalista, Parapsicólogo, parapsicólogo, né? constelador. Constelador que Obrigada, somos nós. Daiane.
A Daiane foi uma das pessoas que eu já aconselhei, é uma pessoa que tem eu tenho um carinho muito grande por ela, né? Ela está ali agradecendo, agora começou a aparecer as coisas para mim, muita É, gratidão, e ela está dizendo ali que a constelação mudou a vida dela. Eu acredito porque também mudou muito a minha, né? É uma ferramenta muito poderosa e abençoada. amém. E como o Cristiano estava falando, né? Todos nós somos águias. Quando a gente estiver olhando para baixo, lembra disso, pessoal. Nós nascemos para olhar para o alto. Exatamente. E muitas vezes as pessoas criticam, né? Ah, a águia quer se aparecer porque está no alto. Não quer, gente. Ela quer fazer com que nós que estamos aqui embaixo possamos olhar para o alto. E essa imensidão, essa imensidão que Deus nos deu, né? Que todos nós podemos voar voos melhores, maiores, desde que a gente tome consciência e se você não tem as ferramentas adequadas, procure mais conhecimento, porque aí também está uma condição. Muita gente quer algo com o que a gente já tem. Então, se você não É, conseguiu até agora, então a gente tem que adquirir conhecimento para subir um degrauzinho, para conseguir ver as oportunidades, as possibilidades. Isso é muito interessante, né? Daí ô, agora, Cristiano, desculpa te interromper um pouquinho. Eu estou vendo que o pessoal está comentando muito aqui na live. Gente, se não for pedir muito, se eu não for um ser abusado, eu vou pedir que vocês comentem depois, quando a gente salvar a live ou lá no post, porque depois some todos os comentários e a gente não consegue ler. ah, é E é muito verdade. importante para nós ler o que vocês estão escrevendo, até porque a gente traga mais coisas que possam estar ajudando vocês, né, Isso. no nosso trabalho, para que vocês possam estar mais alinhados aqui com a gente nessa sequência de lives que a gente vai fazer. Então, se vocês puderem, com todo amor e carinho, eu peço, depois que você salva a live, ir lá e fazer o comentário de vocês, o que vocês acharam, o que ajudou, o que não ajudou, o que poderia ajudar, a A gente fica dúvida, muito, muito né? de coração, eu Isso. estou pedindo. É Obrigada. verdade. É, tem esse detalhe que quando grava, some os comentários, a gente não pode, talvez, Não, salientar ou tirar uma dúvida em particular, né? daqui a pouco a pessoa tem uma dúvida, daí se ela vai lá e escreve nos comentários, né? Então a gente pode Verdade. estar aí ajudando. Muita gratidão para vocês. Tu Perfeito. acha que dá tempinho de eu ler aquela parte ali do livro Ah, do interessante, Leonardo? Leandro, se você... Isso, só agradecendo Então, a todos, pessoal, só para... Uhum. perdão, pode falar. Não só, então, agradecendo mais uma vez, a Eliane vai fechar agora com uma fala do Leonardo Boff, que é o autor do livro, né? De onde nós pegamos essa metáfora para passar para vocês, para a gente finalizar aí com muito amor e carinho esse nosso encontro. E mais uma vez, a gratidão a todos, que Deus abençoe. Nossa, Comentem lá no amém. nosso, tanto da Eliane quanto o meu, lá se tiverem dúvidas, se valeu a pena, os aprendizados, dúvidas, estamos à disposição. Gente, muita, muita, muita gratidão a todos os presentes aqui. Nossa, vocês foram maravilhosos, vocês, né, interagiram conosco, assim, é uma coisa assim que enche o nosso coração de alegria. Quer dizer que o que a gente fez e que a gente vai fazer para vocês, vocês gostaram. Então, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Eu vou Exatamente. ler para vocês, então, o que o Cristiano falou ali, né, que é uma das que tem ali no livro do Leonardo Boff, que diz mais ou menos assim: é a hora, é a hora, é a vez da águia em sua vida. Uma águia nunca voa só. Vive ou voou sempre em pares. O ser humano águia é como um anjo que caiu do seu mundo angelical e ao cair perdeu uma de suas asas e agora não pode mais voar. Para voar, tem que se abraçar a outro anjo, que também caiu e perdeu uma asa. Em sua infelicidade, os anjos caídos mostram-se solidários. Percebe que pode se ajudar mutuamente. Para isso, devem se abraçar e completar suas asas. Só assim, abraçados e juntos com a asa de um e de outro, podem voar alto rumo ao infinito do desejo. E nós queremos, né, aqui, juntos, eu e o Cristiano, com vocês, encorajar sua identidade de águia. E pare de sonhar pequeno e comece a voar voos altos. Não há caminho, faz-se o caminho. Andando. Apenas continue ou apenas comece ou simplesmente recomece.
tenho certeza, temos, né, certeza que tem uma águia dentro de cada um de vocês. Uma águia esquecida ou adormecida dentro de vocês. Chega, é tempo de vocês voarem voos bem mais altos. Então, esse é o Exato. nosso recado a todos vocês, junto com o que o Leonardo ali, né, escreveu no livro dele, é o que a gente deseja de carinho, com todo o coração, para todos vocês aqui presentes. Espero que vocês tenham gostado. Maravilha. E, Cristiano, Maravilha. gratidão, muita, muita gratidão por estar aqui, por nós dois juntos estar proporcionando esse momento para as pessoas, né, que o nosso intuito de coração é poder, de alguma forma, estar ajudando as pessoas durante as nossas lives, né, e depois Com delas também. certeza. Exatamente. O É importante isso. é a gente ativar pessoas para que as Eu não pessoas estou te comecem a ouvindo, entrar em Cristiano. ação. Não estou te Tá. ouvindo. Voltou? Não? Tá me ouvindo? Tá. Mas então, só mais uma vez agradecendo a todos. Não sei se estão me ouvindo, estão ouvindo a Eliane. Talvez ela só não esteja me ouvindo. Estão todos me ouvindo? Vocês estão ouvindo o Cristiano, pessoal? Porque eu não estou ouvindo. É, só dê um toquinho lá, ver se estão me ouvindo. Só deem um ok lá se sim ou não, se estão me ouvindo. Ou se estão ouvindo a Eliane também, né? Ou estão Eu estou ouvindo. te ouvindo bem baixinho, baixinho, baixinho. Eu vou pôr o meu fone de ouvido para ver se melhora, Cristiano. Espera um pouquinho. Tá, certo. Então, como a Eliane estava Melhorou. comentando, então agradecendo a presença de cada um de vocês, né? Um grande fraterno abraço. Novamente, depois comente tanto ou no meu ou da Eliane depois no Instagram se fez sentido, quais os aprendizados, as dúvidas, para que vocês coloquem tanto na Eliane lá no Instagram dela ou no meu, né? O pessoal está falando que está ouvindo, obrigado aí pelo feedback, Gratidão. Aham. né? Então, para que o intuito nosso, que a Eliane falou, é com grande amor que a gente está fazendo esses encontros, né, o trabalho que nós desenvolvemos como terapeuta, né, ativando aí as pessoas para se transformarem, porém, só há transformação quando a pessoa se permite. Então, quando a gente se permite, as coisas realmente começam a tomar forma na nossa vida, né, E seja deixa a águia profissionalmente. aí, né, Cristiano? Deixa a águia que está aí adormecida dentro de vocês. Exato. Esse é o Acorde recado. ela e que o voo de vocês seja E muito, muito, muito alto. porque que nem eu costumo dizer aqui na terapia, né? A famosa frase, eu quero, eu posso, eu consigo, E eu eu mereço. consigo. E eu mereço. Exatamente. Então, Merecemos. É isso aí. agradecemos aí a presença de cada um de vocês, que Deus abençoe. Um grande e fraterno abraço. Isso. Sintam-se carinhosamente abraçados por mim também. E mais uma vez, muita gratidão a todos. Vou salvar a live, vou aguardar o comentário de vocês. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, viu, gente? Muito obrigada. Beijo de luz a todos vocês. Amém. E amanhã, reforçando, o tema será medo. Amanhã vai ter o medo. Meu Deus. Quem será que vai vir dos medos? Gente, Vamos Deus abençoe lá. a cada um. Fique com Deus. Tchau, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau.